Oi, meu povo, tudo bem? Então, estamos aqui em mais um episódio com o nosso podcast Papo com a Fono, que sou eu. Hoje eu estou trazendo aqui como convidada uma pessoa que eu amo, que é doutora Tamara Guedes. Ela é fisioterapeuta e ela é mãe de André, nosso paciente, meu paciente, lá da Fono com Amor. Então, hoje a gente vai conversar sobre a fisioterapia no autismo e também sobre a experiência de Tamara enquanto mãe do nosso gordinho lindo, maravilhoso André. Então, gata, seja bem-vinda. Oi, Tati, tudo bem? É um prazer estar aqui com você nesse bate-papo com a Fome. Acho que é bem importante a gente trazer informações atualizadas para as famílias e eu, como mãe e como terapeuta e profissional da clínica, não podia deixar de estar aqui prestigiando esse trabalho. Ô, mulher, obrigada. Olha, eu queria que hoje a gente falasse um pouquinho sobre a fisioterapia no autismo, que eu vejo assim, que quando as pessoas pensam no autismo, pensam muito assim, ele vai precisar de fono, porque tem um atraso, né, na comunicação, enfim. Ele vai precisar de TO, porque em geral eles têm a questão das disfunções sensoriais, né? Então, uma psicóloga, porque tem alterações comportamentais, né? Uma psicopedagoga, porque eles têm dificuldades de aprendizagem, em maior e menor grau, vai depender do nível do autismo, obviamente. Mas a gente não escuta falar muito, eu não escutava falar muito sobre a fisioterapia no autismo. E aí eu queria que você me falasse um pouquinho dessa questão, desse panorama do antes e o que é que você vê agora. E fale um pouquinho de você também, que você já tem uma experiência da gota na área. Bom, é muito importante a gente abordar esse assunto, porque de fato a gente vivenciou um processo de mudança, né, de transição na própria história da fisioterapia no contexto do autismo, né? A fisioterapia durante muito tempo esteve fora realmente desse contexto, porque ficava focando muito mais nas terapias de reabilitação com pacientes com muito comprometimento. Aquele paciente que já conseguia deambular, que conseguia ter uma marcha mais funcional, ele era, digamos assim, esquecido pela fisioterapia e muitas vezes o paciente permanecia com alguns déficits funcionais, mesmo sem tratamento. O que hoje se discute dentro do contexto da fisioterapia? Não adianta a gente fazer intervenção apenas quando a gente tem uma disfunção grave, mas a gente precisa atuar no contexto que a gente fala o tempo inteiro da saúde funcional. Ou seja, não é porque eu não vou ter cura para um determinado problema que eu vou deixar que esse indivíduo conviva com esse problema sem proporcionar uma melhor qualidade de vida para ele. E aí, o contexto da fisioterapia são justamente as disfunções músculo-esqueléticas. O que a gente tem no autismo, né? Um padrão geral dessa criança, antes mesmo de ter um atraso de linguagem, despercebido passa muitas vezes pelas famílias, um atraso motor. No rolar, no engatear, um atraso para andar, uma hipotonia mais generalizada naquela criança mais mole, com dificuldade de sustentação de tronco, de cabeça. E essas são habilidades básicas e de pré-requisito que, para a linguagem, para o desenvolvimento de habilidades funcionais, por exemplo, que a própria terapia ocupacional vai precisar, elas são importantes. Então, quando a gente começa a mergulhar no universo do autismo e entender esse sujeito como um paciente que também tem direitos a uma saúde funcional sob o ponto de vista integral, então não é simplesmente olhar a articulação da fala, não é simplesmente ele ter o acesso a uma psicopedagoga para conseguir aprender, mas ele ter uma sustentação de tronco que possibilite ele ficar sentado numa mesa para assistir aula, para desenvolver uma atividade, ele ter um controle motor e uma força muscular que seja suficiente para ele manter um contato visual, manter a atenção compartilhada. Muitos autistas têm problemas também com uma característica que é até considerada como estereotipia, que é a marcha em ponta de pés, né? A marcha em ponta de pés, quando ela é um processo suave, ela causa uma disfunção bem leve para essa criança. Mas se ela não for acompanhada, monitorada e tratada, vai ocasionar um distúrbio bem importante no futuro. Essa criança vai, ao longo do tempo, acumulando cada vez mais encurtamentos musculares, ao ponto que ela não vai mais conseguir andar mais naturalmente. Vai ter o seu padrão de marcha completamente afetado, fazendo com que essa criança precise de uma indicação, por exemplo, de uma cirurgia,
como a gente teve crianças que já chegaram, né, depois de muitos anos de medicações. A gente sempre fala assim que a medicação é super importante para aqueles casos onde a gente tem a real necessidade de um controle, de uma adaptação em relação a algum tipo de comportamento. Porém, sempre quando for possível, ela precisa ser avaliada para ser desmamada. Por quê? Avaliando do seu ponto de vista motor, as medicações em geral que são aplicadas no contexto do TEA, são medicações que impactam o controle motor, porque elas deixam essa musculatura de forma mais hipotônica, para que a criança não reaja com agressividade em alguns contextos, para que ela não consiga reagir dentro de uma mobilidade, então ela fica com a resposta motora lentificada. Num curto espaço de tempo, o impacto é mínimo. Mas quando você pega uma criança que começou a tomar uma medicação com essa característica, aos 2 anos de idade, e 10 anos de idade ela chega ainda tomando essa medicação, ela está completamente impactada, não só pela impregnação medicamentosa, né, nos seus órgãos, mas o seu movimento motor está completamente disfuncional e alterado. Então, é uma criança que com 10 anos de idade já chega com escoliose, com alteração do padrão de marcha, com a marcha em ponta de pés, ou arrastando sem ter força muscular. É uma criança que não consegue ficar sentada na cadeira porque ela sente tanta dor muscular que ela fica inquieta o tempo inteiro. Então, como é que a gente vai desenvolver uma boa atividade educacional e até mesmo dentro da sala de terapia se eu não consigo manter a criança numa sustentação corporal adequada e confortável? Né? Então, basicamente, se eu fosse resumir o contexto da fisioterapia hoje, é também proporcionar para as crianças com autismo o acesso, porque durante muito tempo a própria fisioterapia disse, não, ele não precisa, ele não já anda, não já deambula. Tá, mas é uma criança que, apesar de deambular, tem um contexto de uma disfunção neuromuscular, associada ao quadro da hipotonia, do atraso motor. Às vezes, essa criança vai ter dificuldade, inclusive, de aquisição de habilidades motoras, como pegar na bola, lançar uma bola para o outro, que são atividades psicomotoras. E aí a gente vai juntar a atividade da fisioterapia com o conhecimento da psicomotricidade para conseguir reorganizar a coordenação motora ampla desse indivíduo, favorecendo o desenvolvimento de habilidades funcionais. Porque uma criança, durante todo o seu período de vida, ela precisa aprender a subir, a descer. A gente sempre brinca dizendo assim, olha, por mais habilidade que ela desenvolva, sob o ponto de vista cognitivo, na hora que começa o recreio, a gente precisa e ganha interação social se a criança tem habilidade motora. Se a criança não tem habilidade motora para pular no parquinho, para subir, para descer, para entrar numa brincadeira, ela deixa de participar do contexto social, né? Então, por mais que a psicóloga, por mais que a AT fique insistindo no movimento de socialização, mas ela não consegue acompanhar o ritmo daquelas crianças típicas. Então, é nesse contexto que a fisioterapia entra, trabalhando cadência da marcha, reorganização dos movimentos musculares, fazendo com que essa criança consiga desenvolver uma motricidade adequada à sua idade e para que ela possa acompanhar também o desenvolvimento típico. E não ser uma coisa a mais que a gente tem dentro do contexto do TEA para atrasar o desenvolvimento dessa criança. Né? As alterações motoras são, dentro do contexto do autismo, atualmente elas estão sendo mais percebidas justamente porque tem se estudado mais do ponto de vista da neurociência. Né? Então, como a gente tem, estudando neurofisiologia, o nosso córtex pré-motor, ele é responsável por toda a questão da motricidade, articulação, das informações motoras. Então, desde pegar no lápis, desde pegar numa xícara, fazer um movimento, conseguir seguir uma instrução simples. Isso está envolvido não só o cognitivo, mas a resposta adequada a um comando, a resposta adequada a um ato motor. A fala, como eu sempre costumo dizer, é a cereja do bolo. É o nosso ato motor mais especializado. Então, as crianças, inclusive, que têm apraxia de fala, são principalmente beneficiadas desse contexto do trabalho motor no contexto do autismo, por ser uma área motora especializada. Então, todo o trabalho motor que é desenvolvido com essas crianças potencializa e se expande também para a área motora da fala. A neurociência já mostra isso cientificamente e é por isso que nós temos também visto cada vez mais esse assunto
se expandir no contexto científico, e a gente vê cada vez mais pais, profissionais de saúde buscando a fisioterapia como uma área também para o desenvolvimento de habilidades motoras e funcionais dentro dessas crianças. A gente vê muito essa questão, né, que você falou da apraxia, uma das comorbidades que acontecem também no autismo, né, na área de fono, é muito essa questão da apraxia de fala, né, e a gente percebe essa existência, ou um atraso motor de fala, enfim. E aí, quando eu penso enquanto fono na fisioterapia no autismo, eu penso sim como uma base, né, sólida de planejamento motor para que a gente possa, da base, alcançar o ápice, né? Então, a gente sabe que a fala é o ato motor mais refinado que a gente tem, né? E para que ela aconteça, eu tenho que ter meu planejamento motor global, grosso e fino, enfim, mais organizado, mais estabelecido. Uma coisa que a gente, até porque a apraxia de fala é uma dificuldade de planejamento e programação motora para os sons da fala. Então, a gente, querendo ou não, quando a gente fala que no autismo é necessária a intervenção de uma equipe multidisciplinar e que vai além, né? A gente fala muito da transdisciplinaridade, né? É porque a gente sabe que todas as áreas se comunicam dentro do desenvolvimento do indivíduo, né? Então, a gente vê, né, Tâmara, uma diferença muito grande nas crianças depois que elas têm esse tipo de intervenção, né? Uma intervenção que foca no desenvolvimento motor, no planejamento motor. Uma coisa também que eu queria que você falasse para a gente é a relação, né, para que os pais escutem, é a relação entre a psicomotricidade no contexto também da fisioterapia para as crianças com autismo, né? Para as pessoas que não sabem, lá na nossa clínica a gente tem uma sala motora, né? Onde atendem juntos os fisioterapeutas e os educadores físicos, né? Puxando cada um dentro da individualidade da criança para a sua área. Mas a gente vê que a psicomotricidade, ela faz parte das duas vertentes, da fisioterapia e para os educadores físicos. Então, eu queria que tu me falasse um pouquinho dessa relação. A psicomotricidade é uma ciência que trabalha justamente a gente conseguindo, né, por meio dos movimentos corporais, expressar as nossas emoções, os nossos sentimentos. Então, para uma criança que tem dentro do seu cerne maior uma dificuldade de interação social, que é a criança com autismo, o trabalho dentro da perspectiva psicomotora, né, da psicomotricidade, ele é essencial. Por isso que tanto os fisioterapeutas lá da clínica, quanto os educadores físicos e também psicopedagogos trabalham com essa área da psicomotricidade, porque não é simplesmente realizar um ato motor, mas esse ato motor faz parte da expressão de quem eu sou, como eu quero expressar a minha emoção, o meu sentimento, como eu arremesso uma bola, como é que eu jogo, como é que eu me envolvo dentro de um processo de busca de movimento, né? Existem crianças que aí a gente precisa trabalhar essa interdisciplinaridade. Existem crianças que, além da fisioterapia, vão precisar do acompanhamento do educador físico. Existem crianças que vão precisar só da fisioterapia, depois vão ter alta e vão receber o acompanhamento do educador físico. Existem crianças que só vão precisar do acompanhamento do educador físico, por exemplo, nesse contexto. Então, tudo parte de uma avaliação individualizada, onde a gente possa perceber quais são as disfunções, né, motoras que essa criança tem dentro do contexto do autismo, e a partir disso a gente traça esse plano terapêutico individualizado. Muito a gente também tem recebido, não só dos educadores físicos e fisioterapeutas, que isso é mais natural na nossa clínica, mas também das próprias terapeutas ocupacionais e psicopedagogas, hoje já demandando para a fisioterapia, a gente fazer um trabalho em conjunto para desenvolver a motricidade fina, que antes se voltava na cabeça assim, a motricidade fina é só do TO. Não, o TO vai refinar aquilo ali. Mas a criança não tem força nem para segurar um pacotezinho, que eu digo assim, segura o pacote de feijão em casa, toda vez que for fazer a feira, pega o saco de feijão e pede para ele levar até a bancada. Como é que está a força do seu filho em relação aos movimentos simples? Porque para eu conseguir o desfraude de uma criança, ela vai ter que ter força na mão para conseguir baixar o short,
baixar a calcinha ou a cueca, subir a blusa. Então, atos motores simples que fazem parte do nosso contexto de vida são trabalhados pela terapia ocupacional, por exemplo, mas precisam de uma base, que é um pré-requisito, de uma força e de uma habilidade motriz anterior, que a fisioterapia trabalha. Então, a gente tem trabalhado muito dessa perspectiva, certo? Então, por mais que a psicopedagoga, a TO, tenha um foco específico em relação à questão da motricidade e também trabalham com a psicomotricidade, eles olham para a fisioterapia e dizem, Tâmara, a gente agora está precisando que fulano desenvolva mais habilidades em relação à força muscular, porque ele conseguiu até o movimento de pinça, mas ele não consegue ter a apreensão, a força dessa mão e conseguir realizar os motores onde ele precisa desenvolver uma motricidade mais ampla. Então, a gente vai para outros exercícios. E tudo com a criança, gente, eu costumo dizer assim, é totalmente diferente de você fazer a fisioterapia no adulto. Eu boto ele sentado numa cadeira, eu boto um equipamento, um eletrodo, faço um exercício de força, tantas repetições e dá tudo certo. Com a criança, não. Para fazer treino muscular com a criança, tem que ter muita ludicidade. É muita brincadeira, pega, sobe e desce. Vamos inventar e vamos criar um universo para que o exercício de força esteja dentro de um contexto lúdico. Senão, isso não vai conseguir ter um efeito, uma resposta terapêutica adequada. Então, esse é o nosso desafio, né? Transpor para a criança que tem uma dificuldade de interação. Então, a gente primeiro trabalha todo o contexto de acesso a essa criança, que é atenção compartilhada, manutenção do contato visual, interação, né, por meio do brincar, desse engajamento. E quando a gente mantém a criança engajada, a gente entra com os outros objetivos terapêuticos, que são justamente os objetivos funcionais, de conseguir força, mobilidade, motricidade para a aquisição de habilidades básicas dessa criança, né? E aí, porque eu sempre digo assim, não adianta fazer plano, fazer intervenção de tantas horas de mesa se a criança não consegue ficar sentada na mesa porque ela não tem tônus muscular. Não tem postura. Então, ela precisa de um trabalho anterior para dar conta desse plano de tantas horas de mesa. Então, sempre a gente parte desse pressuposto da necessidade individual da criança e da gente rever conceitos que às vezes só estavam formados na nossa cabeça de que o fisioterapeuta não faz parte do tratamento do autismo. Pode sim fazer. Por que não? Né? Basta que a gente identifique na criança, ou no adulto ou no adolescente, uma necessidade para a intervenção da fisioterapia. Ótimo. Uma outra coisa, né, que eu fiquei pensando aqui enquanto a gente conversava. Nós somos estudiosas do DIR, né, do Floor Time. E aí eu pensando agora, para você falar um pouquinho, o que é o DIR e o que é que você usa do DIR na sua prática enquanto terapeuta? Então, primeiro esclarecendo para quem ainda não sabe, DIR é uma abordagem de intervenção para transtornos de desenvolvimento e também crianças com autismo, né? Surgiu lá na década de 50, então é bem antigo, né? Do mesmo jeito que a análise do comportamento ABA é também uma ciência bastante antiga, mas ele não era tão conhecido no Brasil porque ele ficou mais tempo nos Estados Unidos. Nos últimos 10 anos é que a gente tem, né, tido mais estudos e experiências aqui no Brasil para conhecer. Minha experiência com o Floor Time foi a partir do contato com meu filho, como você sabe, né? A gente chegou a conhecer uma clínica que trabalhava com o DIR e lá a gente conseguiu desenvolver várias habilidades que nos métodos tradicionais que estavam sendo desenvolvidos com meu filho, a gente não estava conseguindo. E justamente porque a gente não conseguia entender o perfil individual e sensorial dessa criança. Então, você me perguntou assim, Tâmara, como você usa o DIR na sua prática? Eu uso em tudo. Não existe uma criança sequer, mesmo que ela venha com um plano de intervenção ABA, que eu não use o DIR. Por quê? Porque essa é a minha forma de acessar essa criança analisando o perfil individual e sensorial. Porque a base do DIR é o relacionamento, o desenvolvimento de ações relacionais entre terapeuta, paciente e família, né? Então, eu sempre trago as famílias para junto, para dentro das minhas sessões. Pode ver, você pode chegar, qualquer sessão minha tá lá o pai participando, né?
interagindo, entendendo o papel dele dentro daquela terapêutica, mas principalmente tentando identificar aqueles comportamentos, até vou colocar entre aspas, que às vezes para algumas pessoas de algumas correntes possam parecer comportamentos inadequados, sem sentido. Dentro do DIR a gente precisa analisar dentro do contexto do perfil sensorial. Então, uma das coisas que a gente mais estuda no DIR é a questão da integração sensorial. Por isso que a gente precisa sempre puxar para as teorias para dizer assim, olha, fulano apresentou esse comportamento hoje. Vamos analisar melhor, vamos traçar um novo perfil sensorial dele para ver se a gente consegue fazer intervenção nesse contexto. Então, ao invés da intervenção ser apenas comportamental, ela tem base na perspectiva sensorial. Né? Então, o DIR, para mim, ele é fundamental para conseguir consolidar, porque na fisioterapia, a ciência que a fisioterapia estuda é uma ciência do neurodesenvolvimento, onde eu preciso trabalhar com as bases do desenvolvimento infantil dentro do contexto típico, então mesmo que a criança esteja um pouquinho atrasada, mas eu preciso respeitar aquilo que a fisiologia muscular, a fisiologia mecânica e a fisiologia sensorial dessa criança está me dizendo. Então, diferente de uma psicóloga, que ela tem toda uma abordagem para a questão do comportamento, é natural ela olhar o comportamento da criança pela perspectiva de análise do comportamento. Para mim, é natural olhar pelo perfil sensório-motor. Porque o perfil sensório-motor, dentro do contexto da fisioterapia, é o que a gente estuda e analisa desde o primeiro dia de aula, quando a gente entra no curso de fisioterapia. Então, assim, faz parte deste contexto a gente lidar com os comportamentos e com as alterações que a gente tem, por exemplo, no TEA, e tentar ajustar esses comportamentos conforme esse perfil sensorial das crianças, né? Eu acho isso que você falou, assim, fantástico, no sentido de dizer que não há barreiras para que elas coexistam. Exatamente. Né? Então, assim, não é porque eu, Tatiana, tenho uma formação no DIR, mas eu também tenho os aprimoramentos no ABA e também tenho os avançados no Denver, que eu só vou poder usar DIR com um paciente, Denver com outro paciente, ABA com outro paciente. Porque eu posso usar ferramentas da análise do comportamento, sim, né? Atrelado às questões do desenvolvimento que o DIR traz para mim. Perfeito. Então, porque a gente precisa somar as abordagens dentro de uma estratégia individualizada. Exatamente. A não ser que a família disse, não, eu não quero que use isso, eu não quero... Beleza. Isso. Mas a gente sempre parte do pressuposto de que a família precisa ser esclarecida do processo terapêutico. Então, mesmo quando eu recebo uma criança que só faz, por exemplo, um plano de intervenção só voltado para o ABA, a primeira coisa que eu faço na anamnese é explicar, olha, eu trabalho com o DIR Flow-Time. Eu trabalho dessa maneira e eu explico a teoria do DIR e eu convido os pais para participar das sessões junto comigo. Para eles entenderem como a gente vai estar fazendo com aquela criança. Que eu não vou estar nadando contra a maré do que está sendo proposto e pensado no ABA, mas eu vou estar dando ferramenta e suporte para essa criança desenvolver funcionalmente dentro daquele aspecto sensório-motor que ela precisa. Exato. E aí, ensinando essa família a lidar também com esses comportamentos dessa outra maneira. Eu acho que a gente sempre... Toda vez que a gente tem a oportunidade de trazer os pais para junto, de empoderar, de qualificá-los ao cuidado dos seus filhos, a gente ganha sob o ponto de vista da qualidade de vida. Porque não tem nada mais doloroso para o coração de uma mãe, de um pai, do que ver uma criança no momento de crise, de birra, de não saber lidar com aquele comportamento, de não saber compreender ou até interpretar. Então, nosso papel vai muito além do que aquele momento da sessão. Nosso papel é também pensar, e aqueles momentos que essa criança está fora da família? A família precisa saber compreender todos os comportamentos e saber manejá-los. Então, não apenas os conhecimentos teóricos, muito mais do que isso, e vivenciar na prática. Por que que essa criança começou a bater a mãozinha na cabeça? O que que ela está querendo dizer com isso? Ela não está dando conta de um estímulo motor, de um estímulo sensitivo, auditivo, ou ela não quer fazer aquela demanda porque cognitivamente é muito alto para aquele nível e ela não consegue dar conta. Então, a gente precisa compreender, né? Eu sempre digo assim, na análise do comportamento, a gente precisa fazer esse mapa do comportamento. Também no DIR a gente precisa. Só que a estratégia de intervenção é diferente. No DIR a gente faz uma estratégia sensório-motora, e no ABA a gente faz uma estratégia que é comportamental. Em diversos contextos a gente pode somar essas Exatamente. Né? Então, o que a gente vê lá na clínica
é uma experiência, é uma oportunidade de somar experiências de diferentes profissionais, considerando o contexto de cada criança, sem rotular e dizer assim, não, essa aqui só faz isso, essa aqui só faz aquilo. A gente tem a oportunidade de construir um relacionamento com crianças e família para que a gente possa direcioná-la para o que ela mais precisa, certo? Independente da gente ficar preso aos rótulos e contextos. A gente está sempre preocupado em trazer o que tem de melhor sob o ponto de vista do desenvolvimento técnico-científico, né? Por isso que a gente está o tempo inteiro fazendo curso, se atualizando. Tá todo mundo, tipo assim, sai um curso novo do DPR, vai sair um curso novo. A gente corre, faz lá e faz, porque a gente quer trazer essa informação, essa abordagem para o nosso paciente. E outra coisa importante, assim, é que eu vejo, por exemplo, porque na análise do comportamento, no Denver, né, e em outras abordagens, existem a coleta dos dados, existem as tabelas, e muitas vezes as pessoas não sabem que no DIR também tem as tabelas, também tem as coletas dos dados, que são difíceis pra caramba, tipo, né, da gente fazer o acompanhamento e tudo, de também saber que a gente colhe dados, Sim. Né? Que a gente acompanha o paciente dentro desse processo. E uma coisa também que eu estava pensando aqui, a gente é muito leque também, né, Tâmara? Assim, a gente vai tirando da bolsinha, assim, as nossas ferramentas. Porque, por exemplo, eu pensando no meu trabalho com o André, vamos lá, aí eu trabalho com ele a questão do DR, porque você é uma mãe que sempre me pediu isso e foi a incentivadora para eu estudar sobre, né? Então, a gente sempre começa com ele, para ele se autorregular, e a partir daí depois ele engajar, e aí a partir daí, então, abrir e fechar os círculos de comunicação, que são coisas que o DR nos ensina, né? Mas em muitas questões, eu também uso com ele ferramentas que eu tenho dentro do protocolo do modelo Denver, né? Então, a partir de pilares que eu trouxe do DIR para mim, com algumas habilidades que eu vejo que tem, por exemplo, dentro do checklist do Denver, ou de habilidades que eu queira trabalhar com ele a partir de um engajamento, né, com algumas repetições, partindo do interesse dele, né, com atividades prazerosas para ele, eu também estou trazendo elementos da análise do comportamento para estar erupcionando nele determinadas habilidades que eu estou vendo que ele precisa desenvolver. Então, eu sei que já foi muito polêmico isso, no sentido de dizer, não, essa profissional, se faz isso, é só para isso. Eu nunca pensei assim. André é o exemplo de uma criança que recebe as intervenções, tanto da abordagem DIR Floortime, quanto da abordagem da análise do comportamento, né? Ele ficou um tempão no Denver, agora por conta da idade está recebendo o protocolo do ABA, e a gente consegue somar esse projeto terapêutico dentro de um processo de sucesso. Uhum. Mas por quê? Mas para isso a gente precisou que os profissionais que trabalham com eles fizessem as formações. Isso. Né? Que é uma dificuldade no cenário que a gente tem aqui hoje. Na Paraíba, a gente tem poucos profissionais formados ou que conhecem, né, a própria metodologia do DIR Floortime. A maioria conhece apenas a análise do comportamento. Isso. E mesmo os que sabem, não têm os cursos mais avançados. Então, a gente precisa realmente de uma equipe de supervisão qualificada para conseguir identificar quando realmente essas estratégias não estão fluindo, dando certo, e buscar outras intervenções. Então, na minha vivência, na minha experiência, foi extremamente salutar para o desenvolvimento do meu filho ter a soma dessas abordagens e ver o quanto a gente conseguiu, somando, fazê-lo crescer e desenvolver. Porque a gente ainda tem no Brasil um processo muito de disputa, que isso também aconteceu lá nos Estados Unidos. As brigas entre correntes filosóficas. Não, quem quer essa corrente não vai apoiar essa corrente. Ok, chega um determinado momento que você se torna, né, discípulo dessa corrente. Mas não leve esse processo para o seu cenário de prática, que é o seu consultório. No seu consultório, uma coisa é você estar na sala de aula fazendo uma defesa de uma corrente filosófica. No momento que você está no consultório, que você observa uma criança apresentando uma demanda sensorial, essa criança precisa de uma abordagem e um suporte sensorial. E por que não ofertar? Exatamente. E por que não oferecer? Para que ela se regule, se acomode
e em seguida a gente vai dar uma demanda mais estruturada. Exatamente. Houve um momento também que se pensava que se demandas estruturadas aparecessem no DIR, isso era aba. Não tem problema nenhum a gente estruturar, desde que a gente respeite o perfil sensório-motor. Então é isso, a gente ter a oportunidade de analisar cada criança no seu contexto, na sua individualidade, e a gente conseguir oferecer para essa criança tudo que a gente tem de melhor enquanto clínica, enquanto conhecimento teórico, enquanto conhecimento prático e desenvolvimento funcional. Assim a gente vai ter sucesso e respostas para a vida dessa criança. Porque é isso que a gente está preocupado. A gente não está preocupado apenas com o momento de resposta dentro da consulta, mas que isso possa expandir e conquistar outros ambientes, né? E aí a gente vai ter cada vez mais famílias felizes dentro desse contexto de vida e a gente cresce também. E crianças independentes, com qualidade de vida, se desenvolvendo. Que é isso que a gente pensa, né? Quando eu penso nas crianças com TEA, eu primeiro penso em André, no meu filho. O carinho que eu tenho pelos profissionais que cuidam dele e esse envolvimento. Que eu quero que meu filho chegue lá na frente desenvolvendo o máximo do seu potencial. Que não cabe a mim agora, né? Que esse processo já vem sendo trabalhado em terapia, dizer qual é esse limite. É ele que vai ter que estabelecer. Mas cabe a mim ofertar possibilidades. E aí, nesse contexto, é onde a gente corre atrás. Então, onde a gente não aceita que as pessoas desistam nunca. Porque o nosso amor, o nosso carinho, ele é infinito. Então, é com isso que eu finalizo aqui e agradeço mais uma vez a minha participação. Linda, fofa. Obrigada por ter vindo, obrigada por ter aceitado, né? Obrigada por ser assim como você é. Eu sou uma fã. Um brinde. Uhul! Obrigada. E terminamos com Tâmara Guedes, esse nosso papo com a Fono. Obrigada, gata. Beijo. Beijos.